Minha tropa, tudo bem com vocês? Gustavo Esporte aqui na área, começando mais um vídeo no canal. Nesse domingo, dia 15 de junho, estive presente, lá no ginásio da APCF para gravar a disputa de terceiro lugar que vai sair nesse vídeo agora e a grande final que eu gravei em vlog, beleza? Dos Jogos Universitários do Distrito Federal de Futsal Masculino. Sou eu chegando no ginásio e como ia ter final e disputa de terceiro lugar, o ginásio meio que estava todo decoradinho para receber as premiações dos times, A disputa de terceiro lugar ia ser entre UPS e Católica. Esse time de preto é o time da Católica e o time de branco é o time da UPS, beleza? Esse vídeo aqui é os melhores momentos do primeiro tempo, então fiquem com o vídeo.